E aí, tudo bom contigo? Hoje a aula é sobre primeira lei da termodinâmica, que nada mais é do que o princípio de conservação de energia aplicada agora aos gases, tá? E sempre que a gente trabalha em energia é uma coisa muito importante, porque energia é um dos conceitos mais importantes das ciências da natureza. Aparece em química, em física, em biologia, e quando a gente começa a falar na física especificamente, a primeira lei da termodinâmica é importante porque ela está ligada com o funcionamento das máquinas térmicas, com os motores de carros, aviões e tudo mais. Para relembrar um pouquinho para ti sobre essa questão dos motores, eu trago aí a figura do motor de um carro, tá, gente? Eu tenho aí o motor de um carro e tu pode ver aqui nessa figura que nesse motor do carro a gente tem ali alguns pistões, tá? Esses pistões aqui, a gente tem as válvulas de injeção, onde vai entrar combustível e sair, né, a mistura de gases depois da queima. E eu quero que tu entenda o seguinte, gente, o motor de um carro ele vai funcionar basicamente por alguns processos. Pelo movimento desses pistões aqui, tá? E quando o pistão está se movimentando, ou ele comprime o gás, ou ele deixa o gás se expandir, ou ele realiza trabalho sobre o gás, ou o gás realiza trabalho sobre o pistão, né? E a gente tem também a energia na forma de calor, quando a gasolina é queimada, por exemplo, ou quando os gases são ejetados pela válvula de escapamento, né? Depois de acontecer a queima, né, sai pela válvula de escapamento do carro, né, pelo cano lá de trás do carro, aquela parte que não foi usada da queima, né, a fuligem e tudo mais. E daí tu libera calor para o ambiente. Então, eu quero que tu saiba, não como é que funciona o motor de um carro, mas através desse exemplo, que existem sempre duas maneiras de um gás trocar energia com o ambiente. Ou é na forma de calor, ou tu aquece o gás e tende a aumentar a energia interna dele, ou tu deixa o gás na presença de um ambiente mais frio e daí o gás perde energia para o ambiente, diminuindo sua energia interna, ou tu realiza trabalho sobre o gás adicionando energia interna, ou o gás realiza trabalho, ele se expandindo e daí empurrando alguma coisa. Quando tu realiza trabalho sobre o gás, tu adiciona energia dentro do gás, e quando é o gás que realiza trabalho, ele está usando a sua energia interna para se expandir e daí empurrar, por exemplo, um pistão e por aí vai. Muito bem. Outra coisa que eu quero que tu lembre é o seguinte, a variação da energia interna que um gás tem é diretamente proporcional à variação da temperatura. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se tu aumentar a temperatura de um gás, tu está aumentando necessariamente a energia interna dele. Se tu diminuir a temperatura, tu está diminuindo a energia interna dele. E se tu não mudar a temperatura do gás, tu não mudou a energia interna, porque a variação da energia interna é proporcional à variação da temperatura. Certo? Muito bem. Falado isso, como eu te disse, o gás pode trocar sempre energia na forma de calor ou na forma de trabalho. Vamos colocar aqui o gás, tá? Isso aqui é um diagrama, só para tu entender. Ou o gás recebe calor e daí a quantidade de calor é positiva, ou o gás libera calor e a quantidade de calor é negativa, ou trabalho é realizado sobre o gás e daí o trabalho ele é negativo. Lembra que quando o trabalho é realizado sobre o gás é negativo esse valor. Ou quando o gás realiza trabalho, o trabalho é positivo. Por que é positivo aqui e por que é negativo aqui quando entra? Por que é negativo quando entra e positivo quando sai? Isso aí tu tem que procurar a aula explicando o trabalho na termodinâmica. Tá? E daí tu olhando a equação do trabalho, tu vai compreender bem o porquê daquele negativo e positivo parecerem estar ao contrário. Certo? Muito bem. Para tu entender a primeira lei da termodinâmica, gente, eu quero que tu veja essa tabela sendo montada e tu consiga perceber que tu consegue, sem mesmo a equação, sem usar a equação, calcular as coisas, tá? Digamos que eu tenho um caso de um gás que receba 100 joules de calor e que o gás realiza 100 joules de trabalho. Bom, se o gás está recebendo 100 joules de calor, a sua energia interna estaria aumentando, mas se ele realiza trabalho,
a sua energia interna estaria diminuindo. Ele recebe 100 e ele libera 100. Quanto é que muda a energia interna dele, que é a energia que ele tem lá dentro? Se ele recebe 100 e gasta 100, não varia a energia interna. Concorda comigo? Maravilha. Se ele receber 200 joules e for realizado um trabalho de 100 joules sobre o gás, quer dizer, tu está aquecendo o gás e além disso tu está comprimindo ele, tu está realizando o trabalho, tu está adicionando 100 joules de energia na forma de trabalho, quanto é que é a variação da energia interna? É 200 mais 100. No total, 300 joules. E se ele liberar 100 joules de calor e o gás realizar um trabalho de 100 joules? Está perdendo energia de duas formas. Ou seja, no total ele está perdendo 200 joules de energia interna e daí a variação da energia interna vai ser de menos 200 joules. O sinal negativo indicando que está perdendo 200 joules de energia interna. E se ele liberar 100 joules de calor e um trabalho for realizado sobre ele no valor de 200 joules, um trabalho for realizado sobre o gás. A gente liberou calor, sei lá, tu pegou um gás e colocou ele na proximidade de gelo, ele vai perder calor, liberando 100 joules. E tu realizou trabalho sobre o gás, tu comprimiu ele, tu adicionou energia. Só que daí perdeu 100 e recebeu 200, no total, na verdade, tu recebeu só 100 joules, né, o saldo líquido, o saldo, tá, dessas trocas, não vou falar em líquido para tu não te confundir com o líquido, né, da substância, o que eu estou falando é líquido para quem trabalha, sabe o que é o salário bruto, salário líquido, mas não precisa te preocupar com isso aí, tá? É o saldo de fato, né? Se tu gastou 100 reais e recebeu 200, quanto é que foi o teu saldo líquido? Né? No final das contas é como se tu tivesse recebido só 100, entendeu a ideia? Maravilha. E eu quero te mostrar que essa equação aqui, que é a equação da primeira lei da termodinâmica, que diz que a variação da energia interna é a quantidade de calor menos o trabalho, ela sai justamente daquele raciocínio que a gente fez. Olha bem, vamos pegar aquela tabelinha que a gente acabou de montar ali. Deixa eu diminuir um pouquinho meu tamanho aqui, para não atrapalhar. Aí, maravilha. Lembrando que a quantidade de calor é positiva quando entra, negativa quando sai, que a quantidade de trabalho é negativa quando entra, positiva quando sai, falando de trabalho, né? No primeiro exemplo, gente, olha bem, o gás recebia 100 joules de calor e realizava 100 joules de trabalho. Como é que ficaria a equação da energia interna? Bom, recebe calor, calor positivo, menos esse menos da equação, e como é o gás que realiza trabalho, o trabalho fica positivo, mais 100. Aí esse menos da equação com esse mais 100, menos com mais dá menos, 100 menos 100 dá zero. Se fosse o segundo exemplo, olha bem. Recebeu 100 joules de calor, quantidade de calor positiva. O menos da equação. E daí como foi realizado um trabalho sobre o gás, o trabalho sendo negativo, menos 100 mais 100, 200 mais 100, 300. Quando o gás libera 100 joules de calor e o gás realiza 100 joules de trabalho. Como ele liberou calor, calor negativo, o menos desta equação aqui e mais 100 joules porque foi o gás que realizou o trabalho. E daí quando o gás realiza o trabalho é positivo. Então, menos 100 menos mais 100, menos 100 menos 100, menos 200. Certo? Entendeu a lógica? E o último exemplo, se tu quiser olhar, também funciona. Então é por isso que na equação da variação da energia interna aparece sinal negativo. Porque com o sinal negativo, tu faz com que isso aqui seja verdadeiro e que a nossa conta, no final, dê exatamente igual àquela que a gente faz de cabeça. Digamos que esse sinal negativo é para, entre aspas, tá? Corrigir esse sinal negativo de quando entra e esse positivo de quando sai. Tá? E essa correção é bem entre aspas, porque de fato não é uma correção. O sinal do trabalho ser negativo quando entra é isso aí mesmo, e positivo quando sai é isso aí mesmo para física. Tá? E por isso que uma correção entre aspas. Tá bom?
Espero ter te ajudado com essa aula. Se ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo com o maior prazer. Tá? Um grande abraço para ti. Tchau, tchau.